Prontinho. Então, vamos começar. Eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer uma pequena meditação para a gente chegar, né? Pedir para vocês fecharem os olhos, sentarem aí confortavelmente onde vocês estão. A gente vai fazer 3 respirações. A gente vai colocar o ar para dentro. E na hora de lançar ele para fora, a gente vai tentar relaxar o nosso corpo, principalmente a região dos ombros, do maxilar. E aí agora, depois que a gente der essa respirada de relaxada, a gente vai se concentrar no que está acontecendo agora aqui. Quais são os ruídos em volta da gente. Vamos prestar atenção no nosso corpo, quais são as emoções, os pensamentos que estão vindo. E a gente vai imaginar uma prateleira, um armário com muitas prateleiras aí na nossa frente. E vamos, todo pensamento que vier, preocupação, coisa que precisa fazer, o barulho que está me incomodando, a gente vai colocar nessa prateleira. Assim a gente vai limpando dentro da gente das nossas ansiedades, das nossas preocupações. E aí, internamente, não precisa falar alto, a gente vai dar a seguinte sentença: eu me abro essa noite para receber e doar o que de melhor eu tenho, o que de melhor as pessoas que estão comigo têm, para que façamos um momento de conhecimento, de sabedoria, uma sabedoria que integra o meu eu todinho. Eu estou aberta, eu me abro, eu agradeço, eu acolho. Então, à medida que vocês forem sentindo, vocês vão voltando. Obrigada. Muito bem. Antes da gente começar a falar especificamente sobre esse segundo capítulo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber se esse momento de relação que vocês estão tendo com o livro, na leitura, se vocês estão sentindo que isso está influenciando de alguma forma a vida de vocês, o cotidiano, se vocês estão percebendo que essa leitura por si só, assim, ler o livro, entrar em contato com esse conteúdo, se vocês percebem que está tendo alguma incidência na vida de vocês, assim, alguma modificação, alguma novidade, vocês queiram compartilhar. Ninguém quer compartilhar? Eu vou falar da minha, então. Começo falando da minha. Esses capítulos, eu já li ele algumas vezes, né? Assim, e dessa vez, a forma como está influenciando é de... como se a minha percepção em relação às coisas que estão acontecendo comigo, elas tivessem um refinamento.
Então, é como se eu tivesse uma visão nova para coisas que são comuns, assim, cotidianas, né? Então, é isso que está acontecendo comigo. E a possibilidade de aprofundar, porque é a primeira vez que eu faço a leitura pensando em conversar com outras pessoas, né? Facilitar um processo com outras pessoas. Então, é uma leitura de um outro lugar. Então, mais ou menos isso. Alguém mais quer contribuir? A pergunta que eu fiz para quem chegou é se a leitura do livro, de alguma forma, está influenciando. Vocês percebem que tem alguma mudança ou alguma coisa diferente na vida de vocês, assim, a leitura como um todo, né? Não só desse capítulo. Eu acho... Boa noite. Ai, desculpa. Boa noite, Carla. Você está falando de onde, Carla? Eu sou de Lages, Santa Catarina. Tá, joia. Tá? Eu penso que a leitura, ela, principalmente esse capítulo agora, ela me trouxe a questão do a gente, como a gente fica suscetível a aceitar certas coisas. Né? Uma coisa que me chamou a atenção quando a fala assim, a barba azul não é tão azul, sabe? Quando a gente começa a normalizar algumas coisas como se a gente deixasse a vida mais fácil, né? Então, você esconde um pouquinho do teu sofrimento, do que você acha, e para os outros você normaliza aquilo, sabe? Então, isso tem me chamado a atenção dessa forma, né? Em N situações, né? No trabalho, na vida pessoal e tal. E, às vezes, a gente normaliza algumas coisas ou ameniza algumas coisas que a gente não deveria, né? Então, me chamou a atenção para observar, será que eu estou amenizando certas situações mesmo, né? De que forma agir para não, né? Não, para se prevenir, para se precaver, e para que eu esteja mais verdadeira nas coisas também, né? E essa percepção sua gerou qual impacto em você, assim? Eu penso que eu já venho, assim, num processo de autoconhecimento a partir de uma situação na minha vida. E aí, eu acho que disso mesmo, assim, de perceber quando eu amenizo coisas que não precisam ser amenizadas, sabe? Que devem ser olhadas de frente, encaradas, assim. Isso que me chamou a atenção, assim, eu acho que trazer para a minha vida a observação será que a barba é bem azul mesmo ou não é tanto, sabe? Essa questão de olhar com outros olhos, assim, né? Então, isso me chamou bastante atenção, assim, para trazer para a minha vida, assim, do meu cotidiano, até porque, às vezes, eu sempre fui uma pessoa mais com o pé atrás em algumas coisas, assim, sabe? Então, como eu venho fazendo uma mudança na minha vida de trabalho, de tal, eu acho que isso serve, assim, para a gente também, né? Estou chegando em novos ambientes, mas, assim, será que é tão azul ou será que não é tanto, sabe? Então, assim, você também conseguir, acho que um olhar um pouquinho mais crítico e do meu sentimento também. E para mim, será que de que forma, né? E isso vem para minha vida? É bem azul ou não é mesmo? Então, acho que cabe esse questionamento em várias coisas. Assim, foi uma coisa que me chamou bastante atenção, assim. Uhum. Legal, obrigada pela contribuição. Alguém mais quer comentar, falar? Assim, foi interessante que, para mim, foram 3 situações. Quebra de crença, porque, querendo ou não, era um boato, vamos dizer assim, né? Todo mundo falava com ela pagou para ver. Ela pagou para ver, se ferrou, mas, assim, o que me veio muito é que ela não acreditou na intuição dela, porque, ao mesmo tempo que ela
pagava para ver, ela sentia que tinha alguma coisa de errado, mas ela ia lá e falou, deixa eu ver se está errado mesmo, deixa eu ver se é tão feio assim, deixa eu ver se é tão horripilante desse, sabe? Então me veio muito dessa questão assim, de ela não confiou na intuição, né? Agora a questão, a Bárbara tá, mas vamos ver se é azul mesmo. Ah, mas não é tanto. Mas ela sabia, ela estava vendo, né? Como se tivesse uma nuvem na frente dela, que a ousadia do pagar para ver foi maior do que ela realmente estava ali vendo, né? Uhum, sim. Então foi muito assim para mim. Legal, obrigada, Sabrina, pela sua contribuição. É bem meio isso que a gente vai conversar hoje. Acho que a Patrícia quer contribuir. Queria. Oi, boa noite, eu sou Patrícia, moro em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Bem-vinda, Patrícia. O que pegou para mim, quando eu li o conto, eu falei assim, ela vai... Comecei a ler, né? E aí, quando ele fala das chaves, eu falei, ela vai mexer nessa bendita dessa chave. Mas já com uma... Não sumiu a palavra, mas já criticando ela, como se né? Ela tinha tudo e ainda foi onde não podia. E aí, depois, continuando lendo o capítulo, tem muita coisa aí ainda, mas o que eu tenho visto e o que é a minha postura também em relação às mulheres, principalmente as mulheres, é essa punição por querer mais. Como assim, Eu punição acho, por querer mais? por ser desobediente, aceitar o que lhe é dado, só isso que pegou. Entendi. Mais alguém quer contribuir com como que está mexendo aí? Eu quero falar. Vai lá, Rosa. Continuando a questão, né? Ela falou sobre a intuição. Acho que tem horas que a gente tem essa intuição, mas a gente deixa passar, né? Porque ela tinha essa intuição. Depois ele foi para o bosque, aí, né? Teve um pouco de diversão e, né? Ela ficou iludida com aquilo. Mas no fundo, ali no íntimo dela, ela tinha aquele receio. E tem situações na vida da gente que é assim também, né? A gente sabe, a gente tem, sei lá, um sexto sentido, mas quer pagar para ver. Né? Então, acho que essa intuição tem momentos que a gente deve seguir a intuição. Isso aí. E pensando nisso aqui. Muito bom, obrigada. Alguém mais quer comentar, falar? Não? E... Bom, então vamos lá. Eu vou fazer mais ou menos como a gente fez na outra, né, no outro capítulo. Eu vou ir falando um pouco sobre o capítulo, mas se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem perguntar, dizer alguma coisa, dá a mãozinha aí que eu dou a palavra para vocês, para a gente tentar construir isso junto, né? Achei muito boa a contribuição de todas vocês agora nesse momento inicial. Porque uma coisa que me chamou muita atenção nesse capítulo é que ela começa falando que o conto do Barba Azul expressa uma iniciação, né? Vários de vocês falaram aí sobre essa questão ela sabia, mas aí resolveu fazer aquilo que não tinha a ver com a intuição dela, né? E a Clarice, ela fala isso no livro, ela fala assim, a mulher precisa passar por isso. Ela precisa casar com Barba Azul. Ela precisa entrar em contato com essa situação, o gato pulou aqui, para ela poder desenvolver, amadurecer. É uma iniciação. Então, entrar em contato com Barba Azul é uma iniciação. Eu me inicio como uma mulher mais madura, que dá voz à mulher selvagem, né? Então, ela começa falando assim do capítulo. Isso me chamou muita atenção. Eu falei assim, como assim?
Então, a gente tem que passar por isso. E uma coisa que ela fala sempre durante todo o capítulo é: não são só as mulheres jovens que são a irmã mais nova, né? Muitas mulheres que já são casadas, que já, né, assim, elas também passam por esse tipo de iniciação, porque muitas vezes elas viveram a vida, acho que é um pouco aquilo que a Patrícia falou, tão seguindo a cartilha do que o mestre mandou, né? Tão anestesiadas, que em algum momento elas precisam passar por isso. Todas nós, né? Todas as mulheres que escutam o chamado da mulher selvagem, elas trazem essa iniciação aí do Barba Azul. E a história do Barba Azul é uma história bem mais longa que a da La Loba, né? Ela tem lá uma trama e tal, né? E ela tem muitos símbolos. Então, uma coisa que, assim, sempre a gente vai conversar em todos os encontros é sobre simbologia, né, dos contos. Quais são os símbolos que estão presentes nos contos? Por quê? Porque eles são a chave, eles são aquilo que vão ajudar a gente a entender como essas coisas acontecem na nossa vida. Então, nesse conto do Barba Azul, a gente tem o Barba Azul, que é um símbolo, a irmã mais nova, que é um símbolo, as irmãs mais velhas, que são um símbolo, a chave, a porta, o sangue e os irmãos. É muito símbolo, né? É uma simbologia bem complexa. E toda essa simbologia, ela convida a gente para fazer esse rito de passagem, né? Então, a gente vai começar com Barba Azul. Sempre que se fala do conto do Barba Azul, geralmente quem já leu o livro, ou quando a gente pensa no relacionamento com o homem, que é assim. Quem nunca se relacionou com o Barba Azul? Atire a primeira pedra, não é verdade? Acho que todas nós passamos por essa experiência com uma pessoa, se não for um homem com quem eu me relacionei afetivamente, foi um patrão, né? Teve sempre, né? Mas a primeira coisa que a Clarice ela chama atenção nesse capítulo é que a simbologia do Barba Azul existe dentro de nós uma energia que nos puxa para nos distanciarmos de quem nós somos, da mulher selvagem. Então, é muito mais profundo. Esses relacionamentos que a gente teve, né, fora, eles são só uma projeção, eles estão só expressando fora aquilo que dentro acontece com a gente. E isso mexeu muito comigo, assim, quando eu li, que eu falei assim, como assim existe uma força dentro de mim que me destrói, né? E aí depois, enquanto eu fui lendo o capítulo de novo, eu fui entendendo isso. Nós temos dentro de nós uma energia que ela foi construída, né? E que ela é muito difícil de ser eliminada do nosso interior. Por quê? Porque ela tem várias camadas. Ela tem a ver com a nossa educação familiar, ela tem a ver com a cultura com a qual a gente está inserida, ela tem a ver com a história da humanidade, né? Assim, são várias camadas, inconsciente coletivo, os arquétipos, né? Então, o Barba Azul, ele representa uma energia que quando a gente está na portinha, né? Quando a gente está naquele momento em que a mulher selvagem está, sendo colocada para fora, vindo para fora, ele fala, não é bom, tá errado, você vai se dar mal, pode ir parando, né? Você não vai dar conta, você não é bom o suficiente. São energias dentro de nós que fazem com que a gente se distancie dessa força que a gente viu, né, no último encontro da La Loba, e a gente viu lá no primeiro encontro, que é da mulher selvagem. Essa força criadora, criativa,
essa percepção aguçada, essa intuição que vocês trouxeram. Então, dentro de nós existe uma força que tenta fazer com que a gente não acesse essa mulher selvagem. E essa força é simbolizada no conto pelo Barba Azul, que é uma força sedutora. Algumas de vocês falou aí, né? Seduz a gente, fala assim, é melhor não. Se você vai contra, né? A Patrícia trouxe, se eu vou contra e é certinho, né? Se eu expresso quem eu sou, não faz isso não, você vai perder, você vai perder seus amigos, você vai perder seu trabalho, você vai ser mal falada, né? Você vai ficar sozinha, ninguém vai querer você, né? E esse movimento, ele é um movimento que parece que ele está fazendo bem, né? Não, é melhor eu não fazer isso, porque senão vai ser muito ruim. Parece que é bom, né? Mas não é bom, não. Né? Ele ainda está continuando a querer fazer com que a gente fique sob controle, né? Ele parece que ele dá uma vida de rainha para a gente ir se conformando, né? Só que, olha que interessante, junto com a energia do Barba Azul, vem a dica. Não olhe para esse cantinho aqui. Não mexa nessa chavezinha aqui, né? O próprio Barba Azul traz isso. Por isso que essa iniciação que a Clarissa fala, né? Esse momento do Barba Azul, ele é importante. Se eu tento desviar do Barba Azul, se eu tento não entrar em contato com ele, eu não tenho acesso à chave. Então, o Barba Azul, ele tenta me engambelar, ele tenta me controlar, mas com ele também eu tenho acesso à chave, né? Então, eu tenho que encarar. A irmã mais nova, ela tinha que encarar. A ingenuidade, ela levou a gente para um lugar mais maduro. Então, não tem nada de errado a gente cair no conto do Barba Azul. Se a gente está atenta, se a gente se arrisca, não tem problema, porque a gente vai dar um passo. E ela fala nesse capítulo uma coisa que é muito interessante. São várias iniciações. A gente passa por várias iniciações durante a nossa vida. Até a mulher madura, ela tem... Porque a iniciação é esse momento onde eu estou me abrindo para experimentar mais coisas, né? Então, não tem problema. Ai, nossa, mas eu caí no conto, né? Ai, eu fui... Não, não é um problema. Se a gente consegue fazer esse movimento de entender, a gente dá o passo, né? Então, o Barba Azul, ele está representando, está simbolizando essa energia. E essa energia, ela está presente dentro de nós. Às vezes porque a gente aprendeu na nossa família, né? Não senta de perna aberta, menina não senta de perna aberta, né? Não sobe em cima da árvore, né? A gente recebe uma educação que tolhe a gente de muitas coisas. Mas a própria sociedade, né? Você vai ser mal vista, você vai ser mal falada, você não vai conseguir, é muito difícil para a mulher, né? Todas essas sentenças, elas vêm de fora também. E no relacionamento com os homens, né? Onde o homem vem e tenta controlar a gente também, né? Os relacionamentos afetivos. Você não pode usar essa roupa para sair comigo, né? Você não pode ter amigos homens. Como assim você vai querer trabalhar fora de casa? Né? Como assim se você não vai cuidar dos nossos filhos? Né? Como assim você está achando que você é o quê? Né? Então tem essa energia em todos os lugares, em várias dimensões e profundidades, né? E essa energia, a Clarissa fala, olha, não dá para a gente eliminar ela, dá para a gente jogar ela para um lugar onde não é mais ameaça, não é mais uma ameaça para nós. Isso é muito importante. Quando eu encaro o Barba Azul, caso com ele,
e acontece todo esse processo de iniciação, né, onde ele é morto pelos irmãos, eu aprendo a dominá-lo. Então, toda vez que a vozinha vem tentando me colocar num lugar que não é o meu lugar de mulher selvagem, eu sei o que fazer. O meu alarme está lá, atento, soando. E aí eu sei como fazer. Tanto fora quanto dentro, né? Então, a nossa primeira simbologia, né? O primeiro símbolo desse conto é o Barba Azul. E aí a gente vai para a irmã mais nova, né? Que é aquela que acha que a barba dele nem é tão azul assim, né? A mulher ingênua, que a Clarice fala, né? E aí, esse conto, ele é a relação, a disputa entre que ela chama o predador natural da psique selvagem, né? O predador natural, ou seja, faz parte do... Opa, um gato passando. Falou do predador natural, o gato se manifesta, né? A natureza. Contra a mulher ingênua como presa, né? Essa energia, ela é jogada no mundo. A mulher ingênua, ela capta. Ela tem o desejo. Ela tem o desejo de se conectar com Barba Azul, né? Ela não é, e aí ela não é a mulher jovem só, ela é qualquer mulher que ainda não reconhece o predador. Então, ela é ingênua porque ela não percebe a intenção que está por trás daquilo, né? Por isso que a gente fez aquelas perguntas lá no comecinho, tentei achar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Em que contextos, ações, relações, pensamento você sente sua vida ampliar? Em que contextos, ações, relações, pensamentos você sente sua vida se limitar? Essa pergunta, ela ajuda a gente a mexer com a intuição. A intuição, ela já está por trás disso. A mulher ingênua, né, ela carrega isso. Ela entende que tem uma restrição, é estranho, mas eu vou continuar vivendo a minha vida aqui, estou vivendo minha vida de princesa, mas a coisa está lá, né? E aí, a mulher ingênua, ela está relacionada com os prazeres do ego, que são aquelas coisas que a gente cria como ilusão. Eu vou ser feliz e vou me realizar como mulher quando eu fizer um bom casamento. Eu vou ser feliz e vou me realizar como mulher quando eu for mãe. Eu vou ser feliz, vou me realizar como mulher quando eu não precisar mais cuidar dos meus filhos, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, né? É essa ingenuidade, né? O prazer, a ideia de que em algum lugar eu vou ter esse prazer e não vou precisar pagar caro, né? Então, a mulher ingênua, ela é essa que foi educada para ser a mulher certinha, né? A obediente a qualquer custo, a submissa, né? A que abre mão de si pelo outro, para o outro. Ela é a boa moça, né? É aquela imagem da pessoa, quando a gente passa a mão na cabeça da criança, fala assim, oh, boa menina, essa é a mulher ingênua, né? E aí, o que acontece? Olha que interessante. O Barba Azul sai em viagem. Essa viagem
ela é simbólica também. É um distanciamento dessa doideira que fica na nossa cabeça, que dá uma folga para a mulher continuar vivendo, mas que distancia ela dessa ideia de que ela tem que ficar, né, nesse lugar obediente, que é o início do processo de cura e de iniciação, né? E olha que legal, o objetivo do Barba Azul, e aí, por que que a mulher ingênua vira presa? É porque se cria uma ideia de que eu preciso de outro, eu sou indefesa, eu nego a verdade. Os nossos dons femininos, eles vão se perdendo. A mulher ingênua, ela não está em contato com esses dons femininos. E ela se sente indefesa, ou seja, fora desse lugar, eu não dou conta. Eu não consigo me defender, né? Ela abre mão de assumir, é aquilo que a Patrícia estava falando, né? Para que outra pessoa faça por mim, para que outra pessoa me defenda. Né? É aí que fala qual que é o objetivo do predador natural. Assassinar a mulher selvagem. O objetivo dele é isso, é acabar com a mulher selvagem. Né? Aí o que acontece? Aparecem as irmãs mais velhas, que vão visitar a irmã mais nova. As irmãs mais velhas, elas já tinham aparecido antes, né? Porque o Barba Azul tentou conquistar todas. Ele jogou para qualquer uma, quem vier vai ser minha esposa. E as irmãs mais velhas, elas representam um senso de realidade já um pouco aguçado. Então, é a nossa parte que, de alguma forma, já entrou em contato com algumas coisas da realidade, já sentiu. É aquele pulguinha atrás da orelha da intuição que não morre nunca. E elas falam assim, não, que história é essa de chave? Vamos caçar essa chave aí. Vamos ver que é isso aí. Que história é essa de chave? Essas irmãs mais velhas, elas têm uma função muito importante dentro da gente. Elas não deixam a gente dormir. E no sentido de dormir, no sentido de achar que está tudo bem esse lugar cômodo da irmã ingênua, né, da mulher ingênua. Ela é aquela parte que cutuca a gente. Então, quando a gente se sente, por exemplo, inferiorizada ou humilhada, e a gente tenta passar um pano, né, assim que nem a Carla falou assim, a barba não é tão azul assim. Essa parte nossa é que fala assim, não, mas foi ruim pra caramba. Mas foi humilhante. Então, é importante, por quê? Porque ela está presente sempre, ela cutuca a gente, é o senso de realidade. Os fatos estão aí, né? Estão diante da gente. Então, as irmãs mais velhas, elas têm essa simbologia, essa ideia, né? E aí vem o próximo símbolo, que é a chave, que eu achei fantástico, né? Nesse capítulo, que é impressionante como que está tudo aqui para a gente viver esse processo de iniciação. A chave, ela é a consciência, é entrar em contato com a realidade, é o acesso a quem a gente é. Essa chave, ela vai mostrar para a gente o que o Barba Azul faz de verdade. Qual que é a função do Barba Azul na vida da mulher? Dessa energia destrutiva do predador natural. Né? Para a gente entrar
no senso dessa consciência, né, o conhecimento selvagem, a gente precisa de fazer as perguntas certas. O que é esse movimento das irmãs de experimentar a chave em cada ponto? É de fazendo as perguntas, é de olhando a realidade, prestando atenção e falando assim, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver, né? A chave, ela tem uma simbologia muito significativa em várias culturas, em várias teorias, né? Assim, é aquilo que abre algo, abre para uma coisa que a gente não está vendo, né? Então, a irmã mais nova, que é ingênua, que já sabe que tem alguma coisa errada, ela tenta fazer com que o quê? Não, gente, vamos fazer isso não. Meu marido falou que não é para mexer. Por quê? Porque dentro dela, ela sabe que na hora em que ela abrir a porta, não vai ser muito agradável o que ela vai ver, né? O que ela vai ver é a degradação da mulher selvagem, é aquilo que é feito com a essência da mulher, pela cultura, pela família, né? Eu não sei. A gente chegou a fazer supervisão junto, Patrícia, na mesma turma? Não, né? Teve uma vez que eu estava fazendo uma supervisão e eu estava falando sobre um caso e o caso me tocou pessoalmente. Eu falei isso no encontro na semana passada, a Rosa já ouviu essa história. E o que aconteceu? Eu fui falando sobre o caso, mas depois eu fui falando sobre mim. E eu falei para o meu supervisor assim, hoje, eu sou uma mulher bem-sucedida profissionalmente, mas eu não consigo me sentir bem-sucedida, porque eu tive uma filha sem me casar. E na minha família, mulher bem-sucedida é mulher casada. Então, não importa o que eu faça, eu posso virar presidente do Brasil. O fato de eu ter tido uma filha e não ter me casado faz com que eu tenha fracassado. Olhar para isso e perceber que merda que é isso, foi tão difícil para mim ver isso na hora, porque a sensação que eu tive é, fudeu, não há nada que eu possa fazer. Isso é uma experiência muito desagradável, né? Então, eu preciso não olhar para isso, eu tento não olhar para isso. Por quê? Porque na hora que eu chegar, eu vou falar assim, cara, que bosta que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estou abrindo mão de curtir a minha, né, as minhas conquistas, a mulher que eu sou, porque na minha cabeça foi colocado que mulher que não casa é mulher mal-sucedida. É mulher que não deu certo na vida, né? Não é feliz, né? Ficou para titia, né? Assim que o povo fala. Ficou para titia, é aquela que sobra. Ninguém quis, não é isso? Isso é uma dor. Mas quando eu olho para isso e eu ressignifico isso, eu mudo. Como que teve a mudança na minha relação com isso? Eu comecei a olhar para a realidade. Olha a chave aí abrindo a porta da consciência. Primeiro, o que eu comecei a perceber? As mulheres da minha família, casadas, eram muito infelizes. Os casamentos das pessoas próximas de mim eram muito ruins. E aí eu comecei a prestar atenção na minha vida. A minha vida era muito boa. Não tinha ninguém falando para mim que eu não podia fazer, eu não tinha que pedir permissão para ninguém para fazer nada. Eu podia decidir o que fazer com o meu dinheiro, se eu quisesse torrar ele em chiclete. Né?
E aí eu fui percebendo que essa história de ser fracassada porque eu não era casada é uma grande mentira. É uma mentira que me contaram para eu ter que me submeter a uma relação de qualquer jeito. De qualquer jeito, com um homem, claro, né? E se eu não tiver capacidade, olha que loucura, se eu não tiver capacidade de fazer isso, é porque eu sou uma fracassada. É como se fosse um problema meu, um erro meu, uma incapacidade minha. Olha como é sério esse lugar da mulher ingênua, né? E isso, gente, é a cultura que faz conosco. É esse inconsciente coletivo que a Clarissa fala nesse livro. De alguma forma, todas nós, em alguma medida, sente assim. Eu não sei se a pessoa que falou no grupo, ela está presente agora, mas teve uma pessoa que colocou esse mês. Eita, a chave virando aí, viu? O negócio é difícil mesmo. Eu não sei se quem colocou isso no grupo está presente, mas teve uma pessoa que falou sobre a sensação de estar muito sozinha, né? Isso é algo que a nossa sociedade provoca nas mulheres. Se eu sou bem-sucedida casando, eu caso, eu tenho que cuidar da minha família. Eu não posso mais ter tempo para as amigas. Eu não posso mais ter tempo para a minha vida. Eu não posso mais ter tempo de compartilhar, de cuidar, de maternar a outra mulher e ser maternado. Eu me isolo. Quando eu me caso, praticamente me isolo. Se eu me isolo, eu vou achar que eu estou fazendo tudo errado. Eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima mulher, eu sou uma péssima esposa, eu não estou dando conta direito. Todas as mulheres dão, mas eu não. E isso é a maior mentira. Que quando eu faço os grupos de mulheres aqui em Belo Horizonte, e elas começam a contar a realidade delas, e essa sensação de incapacidade, todas viram e falam assim, nossa, é mesmo, isso acontece comigo, eu achei que era só comigo, eu achei que era eu que estava errada. Isso a sociedade faz com a gente, ela isola a mulher, porque a mulher em conjunto, ela é poderosa. Se eu entendo que todas as outras mulheres vivem uma coisa parecida com a minha, eu entendo que não é um problema meu, não é um erro meu, não é uma incapacidade minha. É algo perverso que está acontecendo. E esse predador natural faz parte disso. Então, é sobre isso que esse conto fala. Né? O assassinato da mulher selvagem, como? Sendo isolada, mostrando como é que precisa de fazer, como é que tem que se portar, mostrando que ela não dá conta sozinha, que ela tem que ser defendida por um homem, que ela tem que ser mantida por um homem, que ela não pode, é isso. E aí a mulher selvagem vai se assassinando. E aí a chave, essa simbologia da chave, ela é muito importante. Porque quando eu paro e me pergunto assim, peraí, mas por que eu não posso fazer isso? A gente estava conversando lá no grupo, né, na roda de conversa, e uma moça falou assim, por que eu tenho que ajudar? Ela era mocinha, novinha, e aí a avó virou para ela e falou assim, vai lá ajudar a limpar as vasilhas. Ela falou assim, só se o meu primo for junto comigo. Por que eu tenho que ficar lavando louça enquanto o meu primo brinca? Por que o meu primo não pode lavar louça comigo? Por que a mulher? Esse tipo de pergunta que traz essa questão, o que está por trás dessas proibições, dessas restrições, dessas incapacidades? O que está por trás disso? Esse é o movimento da chave que move. Eu vou fazendo as perguntas, eu vou tentando achar o caminho que me leva para essa porta. E a porta, ela tem essa simbologia, é aquilo que nos impede ainda de ver a realidade. Né? Ela está juntinho com Barba Azul. A porta representa esses bloqueios que a gente vai colocando, né?
na gente mesmo. Ela está ali sendo um anteparo que nos impede de acessar. Por isso que a gente tem que fazer as perguntas, por isso que a chave é importante. Porque a pergunta certa vai tirar o anteparo da nossa frente, da nossa cara. E vai fazer com que a gente enxergue a realidade, nua e crua, né? Oi, Solange, pode falar. Libera aí seu microfone. Vou liberar você. Você tem que liberar o microfone para você falar. Você não quer falar não, Solange? Então, libera seu microfone aí. Ah, pronto. É uma coisa, estava comentando ali, né? Pegando o gancho que você estava falando, eu estava lembrando, eu não tenho filhos. Eu sou casada há mais de 33 anos e a gente não optamos por não ter filhos. E quando eu era pequena, quando eu era novinha, assim, que eu fui me dando conta, né, que a mulher tinha... Porque eu sou filha a mais velha e a única mulher numa família de 4 irmãos. Tá? Dois pesos, né? Mais velha, mulher. Isso. E daí eu fui me dando conta e eu dizia, e eu me lembro que eu dizia, mas eu não quero ter filhos. Tá? E eu fui crescendo, fui ficando adolescente, coisa e tal, e eu voltava a reivindicar, mas eu voltava a falar, né? Mas eu não quero ter filhos. E daí o comentário das pessoas que circulavam ali, mas então tu vai ser freira. Porque freira não tinha, quer dizer, só entendi isso mais tarde, né? Porque freira não tinha filhos, então eu tinha que me fechar num convento, porque eu não podia. E depois, quando eu casei, que eu já tinha quase 30 anos, e optamos por não ter filhos, também eu tive, inclusive, que fazer terapia, porque para mim não é problema, eu tinha isso muito resolvido na minha vida e com meu marido também. Mas a cobrança que vem da sociedade é muito forte. Então, assim, a conclusão, eu não tive filhos porque eu tinha problemas ginecológicos. Mas eu não tinha problemas. Eu optei por não ter. Uhum. E não me arrependo. Acho que tem vantagem nas duas coisas. Curti um monte os meus sobrinhos, que hoje estão adultos. Fui professora uma vida inteira, então sempre tive relacionamento com... E essa questão sempre foi bem resolvida. Mas eu moro numa região, Caxias do Sul é de imigração italiana, tá? Então, é uma cidade extremamente conservadora. Tá? E a ideia deles é assim, hoje eles me perguntam, mas quem é que vai te cuidar? Eu disse, bom, mas eu trabalhei uma vida inteira, eu guardei, fiz um pé de meia justamente para isso, para esse momento. Então, eu não, né? Mas é uma coisa muito arraigada nas pessoas e que eles cobram muito. Sim. É interessante isso, porque... Vou fechar aqui seu microfone. Está dando um ecozinho. É interessante isso, Solange, porque a pressão da sociedade faz com que a gente ache que a gente está errado, né? Você falou uma coisa que me impactou muito, eu tive que fazer terapia, porque dentro de mim estava bem resolvido, mas como as pessoas falavam, eu comecei a ficar em dúvida sobre o que está bem resolvido dentro de mim. Nossa, mas será que é certo mesmo? Será que eu não estou com problema? Olha que loucura. Isso é muito forte. Isso acontece, gente, todos os dias, o tempo todo com as mulheres. Né? É assim. Então, aquele conceito que está muito em voga aí agora, as pessoas estão falando do gaslighting, não é isso? Que o homem faz.
Que a mulher fala, o cara fala assim, não, você não falou isso, não. E a mulher fala assim, cara, não é possível. Essa ideia de que eu fico em dúvida sobre aquilo que eu sei que eu fiz, que eu falei, que eu vivi, porque um cara tá falando para mim que não, né? Uma outra pessoa tá falando para mim que não. Isso é uma coisa que detona a nossa experiência de mulher selvagem. É isso que assassina a mulher selvagem. É isso que o predador natural faz. O Barba Azul, ele tem essa função na nossa vida. Né? Ele tem a função de deixar a gente confusa sobre aquilo que está muito certo dentro da gente. Que tem a ver com a nossa essência, o nosso desejo essencial. Eu lembro que quando aconteceu esse negócio da supervisão, que eu pensei, eu entrei num processo com a minha terapia, né? E aí levei essa coisa na terapia e tal. Aí o meu terapeuta virou para mim e falou assim, ô Camila, você cotidianamente, durante várias horas do seu dia, você encara a realidade de que o casamento é uma instituição falida na nossa sociedade. Todas as pessoas que você atende, sem exceção, ou elas vivem uma crise no casamento, ou elas estão falando de alguém que vive uma crise no casamento. Você está querendo algo que é, assim, institucionalmente falido na nossa sociedade, né? Na hora que ele falou isso, eu fiquei pensando, falei assim, de fato, o que mais tem, é claro que, assim, a gente tem exceções, né? Eu acredito que tem relacionamentos que são, mas geralmente a maioria, né? E o que eu tô querendo com esse relacionamento falido? Né? O que eu tô querendo com um lugar que não faz sentido, né? Acho que é um pouco isso que a Solange trouxe. Eu não quero ter filho, mas será que eu tô errada, né? Porque eu não quero ter filho? Tem alguma coisa errada comigo? Será que eu tô ficando louca? Gaslight é isso. Será que eu tô ficando louca? Que eu tô falando que eu falei uma coisa e não falei? Hoje, e isso é mato, hoje em dia. Acontece o tempo todo. Né? O cara com a maior convicção do mundo. Eu não falei isso não, você tá ficando louca. Né? Assim, isso é doido demais. E a gente acaba acreditando. Então, a simbologia da chave nesse conto, ela está trazendo essa consciência. Ela é as perguntas que a gente se faz diante das coisas que estão acontecendo com a gente na realidade. É dar voz a essas perguntas. É dar voz a esses incômodos. O incômodo, ele é algo maravilhoso. A gente tem tendência a tentar eliminar o incômodo. É a maior besteira que a gente faz. O incômodo, ele está trazendo para a gente um recado. Toda vez que a gente se incomoda com alguma coisa, é porque tem algo ali para a gente ver. Então, a chave, ela é isso. Ela é aquilo que vai tirar da gente o anteparo que esconde, né? E aí, a irmã mais nova com as irmãs mais velhas abrem a porta. Abrem a porta e veem o horror, que é o assassinato da mulher selvagem. E isso está simbolizado com essas experiências que a gente vive. Eu tenho certeza que se eu abrir o microfone para vocês aí, se vocês quiserem contribuir, podem. Todas vocês vão ter uma história em que a mulher selvagem foi assassinada. Todas. E algumas com várias experiências. Eu tenho várias. Cotidianas, né? E de coisas simples para coisas complexas, né? Eu moro sozinha com a minha filha. Eu só chamo gente para mexer na minha casa que seja mulher. Porque homem não fala comigo. Eu acho que eu sou burra.
aconteceu já o despropósito de vir uma pessoa para arrumar uma coisa aqui na minha casa e eu precisei chamar o meu pai, que ele era homem, porque o cara não falava comigo, não. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa pequenininha. Tem coisas muito piores. Quando a gente tira o anteparo, a gente consegue... Não é que a gente não via, é aquilo que a Carla falou da barba não ser tão azul assim. Não é que a gente não via, mas a gente achava que estava tudo bem. A chave e essa sala de horrores é entender que não está tudo bem, que é um horror isso, que não está certo, que é absurdo, né? Esse assassínio, né? Esse assassinato da mulher selvagem. E o sangue, ele representa isso. Esse simbolismo do sangue nesse conto é muito importante. E a Clarissa faz questão de frisar, esse sangue não tem a ver com sangue menstrual é outra coisa. Esse sangue é a memória da dor que é saber do assassinato da mulher selvagem. É a lembrança que não sai da nossa cabeça, da dor que é saber que a gente foi tratado desse jeito, que a gente foi colocada nesse lugar, que a gente se colocou nessa situação, que a gente deixou passar, que a gente passou pano. O sangue é essa memória que não vai embora, graças a deusa. Por quê? Porque com ele a gente não esquece mais. Não dá mais para viver a mesma experiência sem sentir essa dor. Sem falar, que merda, que filha da putagem. Desculpa a expressão, mas é porque eu me empolgo nessas horas. Mas é isso. O sangue é isso. E ele não estanca. Uma vez que a gente abre a porta, o sangue não para mais. Eu posso tentar fazer coisa. Uma vez eu atendi uma que ela estava grávida. E o sonho da vida dela era ficar grávida. E o que ela fez? Ela arrumou um moço para engravidar. E, assim, ficou com o moço um mês, ele foi morar na casa dela, e em 1 mês e meio ela estava grávida. Só que o cara não estava envolvido com o relacionamento, não estava envolvido com a gravidez, não estava envolvido com ela. Ele estava lá porque ela bancava tudo da vida dele. E aí ela começou a fazer terapia e ela passava o maior pano para ele. Maior pano. E teve um dia que ela virou para mim e falou assim, Camila, eu vou precisar parar com a terapia. Eu falei assim, tudo bem, mas tem alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Né? E ela virou para mim e falou assim, eu preciso parar porque eu sei que se eu continuar, eu vou ver coisas do meu namorado que eu não quero ver. E vai ser muito doloroso, porque ele é o pai da minha filha. A gente faz essas coisas, que é o movimento da irmã mais nova de tentar jogar cinza, lavar, esfregar, nananã. É um pouco isso. Por quê? Porque é muito doloroso, gente. É muito doloroso. Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. Oi, Solange, pode falar. A Carla também. Ah, não, agora é a Carla que pediu. Solange, você consegue descer sua mãozinha? Clicar na mãozinha para ela descer? Pode falar, Carla. Acho que uma coisa que a gente traz também é que muitas vezes quem tira essa questão selvagem da gente é as próprias mulheres da família, né? E aí, quando você consegue virar a chave e você percebe isso, e que você tem que fazer diferente para você ser feliz, ou tomar decisões diferentes, a gente sai de ruim, né? A gente é a diferença. Então, quando fala da questão assim, do passar pano, eu me lembro assim, quando por algumas
situações que eu tomei decisões diferentes da minha família, das mulheres da minha família, né? Mãe, irmã e tal. A crítica. Então, quando fala do sangue, assim, da questão, me vem muito essa questão da crítica que a gente recebe, né? Por você virar a chave, por você fazer diferente, por você querer ir atrás do teu, né? Do que você acredita, assim. Então, isso eu acho. Isso, né? Assim, essa crítica detona a gente. Eu acho que o mais pesado, porque quando vem de homem, sabe, parece que de alguma forma, parece que a gente já espera, né? E quando vem de mulher e mulher próximo, muito próximo, que você buscaria o alento, buscaria para quando dá errado e você é massacrada, esse sangue ferve bem mais dentro da gente, né? Isso jorra, né? Assim, e para que ocorra uma cura, a gente tem que trabalhar muito aí para a gente conseguir ver outros caminhos, né? Então, eu tenho, assim, por exemplo, na minha família, minha mãe e minha irmã são casadas com pessoas, né, que são bem parecidas, assim, né? E eu busquei uma pessoa bem diferente do contexto, assim. Então, hoje não, né? Quase 20 anos aí, mas como foi difícil e como às vezes ainda é difícil, né? A gente continuar no que você acredita, no que você quer, e mesmo ainda vindo esse sangue, porque às vezes ele ainda jorra, né? Por mais que você, como disse a Solange, por mais que eu esteja preparada e por mais que eu saiba, mas aquilo ainda dói, né? Em alguns momentos, né? Sim. E você falou duas coisas que eu acho que são interessantes, assim. A primeira é que é doloroso porque as mulheres, elas sofrem, né? A sua mãe, a sua irmã, elas devem sofrer essas coisas igualzinho a gente sofre, né? Só que elas estão nesse lugar da irmã, da mulher ingênua, essa presa fácil, né? A mulher selvagem está lá bem ferrada mesmo, né? E a outra coisa que me chamou a atenção isso é muito doloroso para a gente, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, que é assim, eram as pessoas que deveriam fazer o contrário, me acolher, mas não necessariamente, né? Agora, não é por causa disso que eu vou ficar sozinha, né? Existem mulheres que entendem e que falam, que merda, que bosta, mas sua mãe também, mas sua irmã também, né? E quanto mais a gente tem força para conseguir se segurar nesse lugar, não deixar a mulher selvagem morrer, né? Mas a gente também, de alguma forma, não deixa a mulher selvagem delas morrer, porque toda essa crítica, essa coisa, é o incômodo da sua liberdade que é causado nelas, né? Então, incomoda demais. Tanto é que elas estão tentando. É isso, eu estou tentando esfregar o sangue aí, nananã, né? E aí, enfim, de alguma forma, você também é, nesse caso, a irmã mais velha que tenta chamar elas para a realidade. Sem precisar de discurso, só tomando suas decisões, né? Pode ser que isso gere alguma mudança? Talvez, pode ser que nunca. Não é porque não vai gerar mudança que eu não vou me posicionar, porque isso tem a ver com a minha vida, tem a ver com as minhas escolhas. E o que mais tem atualmente no mundo é mulher tomando consciência dessas coisas. Graças a Deus, porque é isso, né? É isso que é importante. Quanto mais a gente toma consciência e mais a gente se junta a outras mulheres, mais a gente entende que vale a pena lidar com essas situações, né? Então, a simbologia da chave, da porta e do sangue está aí.
A última simbologia que vem, o último símbolo que o conto traz, são dos irmãos, que é muito interessante esse símbolo, né? Que é quando eu me dou conta do horror que é. E aí é muito legal, porque esse movimento do Barba Azul, ele é o quê? Quando eu me dou conta desse lugar, vou contar outra situação que aconteceu comigo. Eu estou tendo um problema muito grande com o pai da minha filha. Por quê? Porque durante toda a vida dela eu fui muito permissiva. Tudo que ele queria, eu falava, tá bom. Ah, não vou ver Cecília hoje, vou ver outro dia, tá bom. Ah, vou chegar mais tarde, tá bom. E isso me causava muita humilhação. Por quê? Porque ele jogava na minha cara um monte de coisa que não era verdade. Ele achava que eu estava à disposição dele para fazer as coisas. Chegou um momento que eu falei assim, não vou fazer não. Eu tenho a guarda, eu vou decidir. Né? Eu construo a minha vida de acordo com a rotina dela. Por que ele não vai ter que se adaptar à rotina dela? E eu comecei a dizer não. E eu comecei a sistematizar, colocar os pingos nos is. Comecei a falar para ele, não, a gente vai na justiça, vai resolver. E aí, o que começou a acontecer? Ele começou a fazer picuinha. O homem despeita, né? Não sabe brincar, não desce pro play. Filha já veio aqui. Tá dormindo. E aí, eu contratei um advogado. Ele me ameaçou, o pai dela me ameaçou. Quando eu virei e falei não, ele falou assim, eu tenho direito de ver minha filha, você não sabe com quem você está falando. O meu advogado me orientou de fazer uma medida protetiva. Eu fiz uma medida protetiva. Ele ficou mais puto ainda. Então, ele não fala comigo, ele não responde os e-mails, as mensagens sobre a Cecília. E no último fim de semana, ele não pegou a Cecília na escola. Ela ficou 1 hora lá esperando ele. Ele não me avisou. E a escola me ligou, falou assim, aconteceu alguma coisa? Sua filha está aqui. E eu tive que ir lá buscar. Né? E isso gerou uma dor. A sensação que eu tive é que eu estava lutando em vão. Na hora que essa coisa aconteceu, eu liguei para o meu advogado, eu falei assim, fulano, eu quero desistir. Eu não aguento. Eu não estou aguentando. Eu vou ter que enfrentar isso até minha filha ter condição de virar e falar assim, não quero ir mais para casa do meu pai. Tá difícil demais sustentar. E aí o meu advogado, que representa os irmãos mais velhos, os irmãos, virou e falou assim, não, se você desistir agora, você vai ficar na mão dele para sempre. A gente vai fazer. Aí, o que ele fez? Sangue no olho. Ficou puto, xingou, tudo quanto é tipo de nome. Isso aqui, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fazer isso, não. É isso que acontece. O conto do Barba Azul, na hora que ele chega nessa parte, onde a gente vê todo o horror, a gente vê o tamanho da opressão que é. Isso que você falou, Carla, né? De tipo, ter que sustentar a mulher tentando ganhar tempo para conseguir que é aquilo que um conto fala. O Barba Azul, ele vem com toda a violência. Aí, na hora, os pensamentos, você não vai conseguir, tá difícil demais, a sociedade toda é contra você tá sozinha, nanana. Metendo esse tipo de coisa na nossa cabeça. A vontade de desistir. Mas o que acontece? Vem a força do ânimos. A Clarissa traz esse conceito da teoria junguiana, que é do ânimos. O que é o ânimos para a teoria junguiana? A teoria junguiana fala que todo ser humano ele tem uma energia ânima e uma energia ânimos, que é feminina e masculina. Então, todo homem tem uma energia feminina, ânima, e toda mulher tem a energia masculina, ânimos. Se a gente deturpa essa energia, a gente se prejudica.
O homem, ele tenta suprimir a ânima. O que acontece? Essa merda toda aí que a gente está vendo na sociedade. Não pode chorar, não pode demonstrar carinho, não pode acolher, não pode ser frágil, não pode nada. Detona. A mulher, ela também tenta suprimir o ânimos. Sou indefesa, não dou conta sozinha, não sou forte, né? Preciso de um homem para ajudar a carregar peso, né? Essas coisas. Quando a energia do ânimos ela está positiva na gente, ela traz essa força de realização, que é da energia do masculino, para falar assim, não, que aí, no meu caso, foi a presença do advogado. Ele virou para mim e falou assim, não, você não pode agora não. Agora que a gente tem que ficar firme. Porque é agora que você vai garantir os direitos da sua filha. E garantir que o pai dela não te trate desse jeito. Agora que a gente tem que ficar firme. Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. É isso que o ânimos faz. Energia de concretização. Energia que mantém a gente firme. Enquanto a gente está dando conta do recado, ele está vindo. Os irmãos estão vindo a cavalo. E eles irrompem no castelo do Barba Azul e sobe a cavalo e mata ele a cavalo. Então, a energia dos irmãos mais velhos é essa energia masculina que está presente em nós e precisa de estar. Não é porque a gente... E faz parte da nossa natureza selvagem. Depois a gente vai ver melhor sobre isso nos outros capítulos. Faz parte da nossa natureza selvagem. Essa energia de ânimos, essa energia que coloca no mundo, que concretiza de força, de movimento, que sustenta. Ela vai fazer com que o Barba Azul se enfraqueça, que ele morra no conto. E que, no caso, é isso. É a energia de concretização do meu advogado que falou assim, não, eu vou dar conta disso sim, eu vou ir até o final. Agora, isso vai para fora. Isso não vai mais acontecer. Não vou mais deixar. Eu sou mais forte, eu tenho o poder de decisão. A guarda é unilateral minha, eu decido. Se eu disser não, é não. Essa energia é energia ânimos. E ela vai combater qualquer pensamento meu do tipo, ah, mas ele vai fazer isso, ah, mas eu sei que, ah, mas é melhor, ah, mas é pai dela, vai ter que respeitar. Combate. Falo, não, não tá certo. Né? Essa é a energia dos irmãos. Só um minutinho, gente, que a bateria tá acabando e a tomada ali não foi direito, peraí. Pronto. Voltei. Então, qual que é a iniciação? Qual que é a iniciação? E aí vocês vão perceber que vários capítulos desse livro, ele fala de iniciações. O capítulo da La Loba foi uma iniciação. O capítulo do Barba Azul é uma iniciação. Qual que é a iniciação do capítulo do Barba Azul? Fazer com que a gente tenha consciência do perigo do assassinato da mulher selvagem. E como que isso está presente. E aí, no final do capítulo, ela fala dos sonhos, né? Eu não sei se vocês estão tendo experiência de sonhar aí durante esse tempo que a gente está lendo o livro, porque tudo isso acontece fora, mas acontece dentro de nós. E ela traz uma função para o Barba Azul no sonho que é um pouco diferente da do conto. O que é o Barba Azul no sonho? O que é esse predador natural do sonho? É aquele que avisa que algo não está certo. Então, ele tem uma natureza positiva também. No sonho, ele é aquele que chama a gente para falar assim, alguma coisa está errada e tem a ver com essa questão aqui, que está fazendo você se sentir oprimida. Né?
Por isso que vocês vão ouvir ela falar de sonhos muitas vezes durante o livro, porque essa questão do sonho, para a teoria junguiana, é muito importante. O sonho, ele é uma simbologia, ele traz elementos tanto da nossa psique inconsciente, quanto do inconsciente coletivo, né? Então, o sonho com o predador natural é um sonho também de despertar para esse processo de iniciação. De falar assim, ó, agora você precisa olhar para esse barba azul aí, você precisa casar com ele, você precisa encarar. Você precisa chegar até a chave, você precisa abrir a porta, você precisa ver toda a carnificina, você precisa ver o sangue, você precisa tomar providência. Quando a gente faz isso uma vez, e a gente faz isso em conjunto, e a gente faz isso 2, 3, a gente vai criando uma nova forma de viver, onde, na hora que o Barba Azul começa a colocar as barbinhas de fora, a gente já sabe o que está acontecendo. E a gente já sabe qual providência a gente tem que tomar. Mas, para isso, eu preciso conhecer o Barba Azul. Então, ter tido experiências ou ter ainda possibilidade de ter experiências assim, não é ruim. É só a gente entrando em contato cada vez mais, de forma mais profunda, com isso, né? Quando eu fui falar sobre esse acontecimento com o meu terapeuta, eu virei para ele e falei assim, é muito ruim ser mulher nessas condições. É muito doloroso. É muito doloroso. E entender que isso é uma coisa que não depende de mim, que eu estou inserida num mundo. Eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, nenhuma pessoa da família desse homem virou para ele e falou assim, você está errado, cara, você tem que cuidar da sua filha. Por quê? Porque ninguém acha que ele está errado. Eu falei assim, não é possível, uma família tão grande, o cara tem 11 irmãos, não é possível. Irmãos e irmãs. Assim, não, ninguém. Aí, na hora que eu pensei isso, eu falei assim, cara, é porque ninguém acha mesmo que ele está errado. Ninguém acha. Não, é horrível sentir isso, é horrível. Eu falei assim, isso é normal para essas pessoas. E isso que esse homem está fazendo é normal para essas pessoas. A dor que eu estou sentindo, a humilhação que eu estou sentindo, é algo normal para a maioria das pessoas. Não é histeria. É histeria. Ah, essa mulher está ficando louca, ela é histérica. Né? Ele fala que eu uso da psicologia para manipular. Mas, cara, a gente tem que ouvir essas coisas, porque a gente não é surdo. Se a gente não fosse surdo. Eu estou brincando, mas isso é muito doloroso. É muito doloroso. E o pior, vocês não sabem, os meus pais também acharam que isso era muito. Foi uma dor muito profunda. Uma dor muito profunda. Entender que as pessoas que estão mais próximas de mim, que estão vendo toda essa realidade de perto, seguindo todos os passos, elas acham que isso é normal. Que não, que tem que tratar ele bem. Que merda. Nem no seio familiar, né? Nem dentro da minha família existe isso. Né? Então, isso é muito, muito, muito sério. E a gente precisa ficar atento a esse predador, porque ele está o tempo todo do nosso ladinho ali, com as barbinhas de fora. Né? Esse é o resumo desse capítulo, com a simbologia que está presente. Né? Quando a gente fez a meditação de encarar o Barba Azul, o movimento de enfraquecer ele é trucar as sentenças que ele traz. O que você está falando com isso, Camila? O que é trucar? Você não vai dar conta. Vou. Eu não dei conta hoje, mas amanhã eu vou. Você não é capaz. Deixa eu olhar aqui para ver se eu não sou capaz. Do que eu não sou capaz?
Em qual medida eu não sou capaz? Até onde? Isso tem a ver com as perguntas da chave. Toda vez que o Barba Azul vier, a gente faz as perguntas. A gente truca. Tipo assim, não, peraí, não é assim não. Deixa eu olhar melhor para o que está acontecendo. Isso vai ajudando a gente a enfraquecer. Por quê? Porque a gente consegue entender que é uma ilusão que ele está criando. É uma ilusão. O que está na nossa cabeça é uma ilusão. E isso vai ajudar a gente a se reconectar à nossa natureza instintiva. A gente vai fazer a nossa mulher selvagem ressuscitar. A gente vai impedir que ela morra, né? A gente vai enxergar o valor que tem todo esse movimento. Mas para isso a gente precisa entender como que ela é violentada das mais diversas formas, o tempo todo, por mulheres, por pessoas da família, por gente que a gente acha que está acima de qualquer suspeita, né? Às vezes com a maior das boas intenções. E não é porque essas pessoas são malvadas, é porque elas também estão dentro desse inconsciente coletivo maluco, doidão, que está aí, deixando todo mundo iludido. Aí, até o meu gato se manifestou. Né? Mas é mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Eu queria saber se tem alguém que quer falar, o que sentiu aí desse encontro, né? Teve a Vilma que falou que a chave tá virando, a ficha tá caindo. Tem alguém que quer comentar alguma coisa sobre até essas coisas que a gente falou, se teve uma mudança de percepção, se teve alguma coisa que quer colaborar? Não? Fala, Vilma. Pode falar. Se você puder abrir o videozinho para a gente te ver, mas se não, não tem problema não. Pode liberar o seu microfone. Eu fiquei um pouco na dúvida. Se o Barba Azul, ele é algo positivo em alguma perspectiva? Sim, Né? no sonho. Quando a gente sonha com um predador natural, é porque é como se fosse uma parte nossa que está mandando um recado para a gente, olha, tem algo que você precisa olhar, e tem a ver com isso aqui. Entendi. Tem a ver com essa figura que está tentando assassinar você. Porque ela dá vários exemplos, né? Ela conta uma história de um sonho, que a mulher está em casa, está sozinha, aí ela percebe uma presença fora da casa, de repente a presença está dentro da casa, ela não consegue avisar ninguém, aí na hora que a presença avança, pá, ela acorda. Isso pode acontecer em vários contextos de sonho, a gente pode ter vários sonhos parecidos. Esse predador natural que aparece nesse sonho é como se fosse uma mensagem do nosso inconsciente, né, do nosso self, falando assim, olha, tem um predador aí que está querendo assassinar a sua mulher selvagem. Entendi. E é interessante porque ela fala que o sonho, ele pode trazer isso em nível individual e em nível coletivo. Então, às vezes, por exemplo, a gente vê algo, sei lá, assassinato de mulher. A mulher deu fora no homem, o homem não aceita, mata a mulher. Uhum. A gente vê uma notícia dessa, a gente dorme, aí a gente sonha com isso. É como se fosse isso, olha, tem uma coisa aqui que você precisa olhar que tem a ver com o assassinato da mulher selvagem. E que pode ser no nível coletivo, mas também no nível individual, né? Entendi. E aí eu fiz uma associação, né? Quando, assim, a gente que, no caso, a gente é muita gente. Eu sou mãe de menino, né? E assim, eu penso nessa coisa que você até falou, do homem, do ânimo e da ânima
em desequilíbrio, né? E assim, eu sou mãe de menino e eu tento conscientizar ele desse processo. E às vezes ele me vê ouvindo as lives, ele fala, ih, minha mãe já vem com esse negócio de energia feminina. Tá novo, tem 13, mas às vezes eu falo assim, olha, você precisa aprender a dar um carinho, porque às vezes eu vou dar um beijo e ele não aceita, né? Eu falo, precisa aprender, isso é normal. E explicando esses processos, porque enquanto mãe de homem, né, que vai ser um dia, eu acredito que eu tenho uma função nisso, né? Foi nesse sentido que eu queria falar. Sim, e muito obrigada por você falar isso, porque eu acredito que da mesma forma que para a gente é um desafio olhar para essa realidade e assumir, para os homens, principalmente assim, você que é mãe, que está educando uma criança, que é um homem, né, assim, bancar também esse lado ânima é difícil, né? Por exemplo, seu filho está com 13 anos, se ele mostra o lado ânima dele numa roda de amigos, como é que ele vai ser recebido? Sim. Né? É muito complicado, né? É um super desafio. Né? E eu tenho, conclua, depois eu falo, tenho experiência sobre isso. Pode dizer. Eu passei por uma situação que ele disse que eu não quero que ele seja filho do quarto. Então, ele joga o videogamezinho no horário que ele pode, na sala. E aí eu vejo tudo que rola, né? E uma situação, um coleguinha expressou que estava afim de uma menina, e aí ligou para ele, e que a menina não queria ele. E que ele ia, aí começou a xingar aquela, nananana, e eu estava aqui sentada nesse mesmo lugar ouvindo. E aí ele falou assim, eu vou fazer ela cometer um suicídio. Ai, menina, na hora, eu acho que meus gatilhos dispararam todos. E aí eu falei, daqui a 10 minutos você desliga o jogo. Aí quando desligou, eu falei, sente aqui, que tem uma coisa para te dizer. Aí eu comecei a conversar, né? Olha, isso não foi legal, não gostei, não é assim que trata uma mulher, porque você tá vendo, você assiste televisão e vê várias coisas e tal. Aí conversei. Mas eu fiquei tão chateada. Só que tem uma coisa, né? A mãe pediu que quando tivesse alguma situação eu comentasse. E no dia que eu comentei, ela não gostou. Ela meio que, sabe, tomou partido e não viu como uma mulher que estava compartilhando com outra mulher, sabe? Eu me senti já meio sozinha, assim, no barco. Estou no barco, eu faço o quê com a minha parte de responsabilidade, sabe? Mas é um processo. E eu acho que também foi criado na nossa cultura a ideia de que mulher é rival. Mulher né, precisa de competir com mulher. Eu não posso dar mole para mulher. Mulher cobra, né? Assim, existe também essa cultura de que para manter a gente sozinha mesmo, né? Sim. E de fato, Vilma, é um super desafio, né? Eu acho que educar um homem para uma sociedade onde ele respeite a natureza selvagem da mulher, entenda a própria natureza, né? E acolha, aceite isso, é um desafio muito grande. E eu acho que, assim, até um pouco pior do que a gente, porque não existe muito espaço para falar sobre isso. A gente já conseguiu espaço. Sim. Né? A gente está conseguindo criar espaços, né? Então, até uma coisa que eu acho que é legal, assim, aí, no lugar onde vocês estão, na cidade onde vocês estão, se vocês conseguirem criar espaços para conversar sobre essas coisas com mulheres que vocês vejam que estão afinadas com essas emoções, com essas sensações, criem. Porque quanto mais a gente criar, mais natural a gente vai tornar isso. E o homem, ele não tem esse espaço, né? O homem é muito mais fechado. Eu conheço pouquíssimos
pouquíssimas iniciativas onde o homem ele é convidado a falar sobre isso, a entender, a vivenciar, a cuidar. Sim. Mas ainda bem que também está tendo um começo desse lugar, porque o homem também ele precisa de cuidado. Está todo mundo doente. O homem não é só o grande vilão, ele é, mas ele também está doente, ele também precisa olhar. Sim, sim. Né? Porque é aquilo, ele também está capenga da ânima dele, ele também foi tolhido de muita coisa, né? Então, é um super desafio, eu entendo o que você está dizendo, e acredito que, assim, provavelmente você ainda vai passar por muitos desafios, mas se você vive isso, né, junto com outras mulheres que te ajudam a olhar, a conversar sobre isso, a aprofundar sobre essas coisas, vai ser mais fácil, né? Até para ele também, porque se você consegue achar aí, qual que é a sua cidade? Salvador. Como? Salvador. Salvador. Se aí em Salvador você consegue achar mulheres que têm, compartilham com você, criam esse lugar de partilha, que também tenham filhos homens, ele também pode ter uma rede de amizade com um olhar diferenciado. E também se sentir à vontade de ser diferente dos coleguinhas. Né? É assim que a gente vai criando, né? Do mesmo jeito, a tentativa de não deixá-lo sozinho, porque realmente a sociedade vai rechaçar mesmo, né? Vai incentivar que ele faça essas coisas, né? Eu lembrei que eu falei que eu participei de um grupo que tinha um nome Uivo, e desse grupo era assim, ó, uma temporada de 4 meses, a gente tinha alguns encontros e discutia o livro. Aí eu falei que eu não entendia muita coisa, eu não entendia nada do livro. Eu tive que ler o livro de novo. E assim, não todo de vez, né? Capítulo e tal. E uns dias aí eu fiz até uma imersão, que eu comecei a ver uns vídeos no YouTube sobre cada capítulo, mas cada um em um momento. E aí, desse grupo, criou vários grupos. Tinha o Ivo 1 com 5 mulheres, o 2 com 6 mulheres, o 3 com 2, o 4 e eu fui do 8º com 3 mulheres. E aí criou o Ivão, que até tem esse nome, o Ivão. E aí todas estão nesse grupo. Algumas foram saindo, e a gente ainda se conecta, partilha. As psicólogas saíram do grupo, e a gente ficou. E recente, foi ontem que eu falei, vai ter o encontro do Uiva, até botei no grupo aí. Aí teve um encontro, mas não foi todo mundo, mas foi quem foi. Aí uma colega falou assim, veio só quem estava na energia, na frequência. E foi bem legal, teve essas pastilhas, assim, de conversar, teve comidinhas, né? E aí foi bem, bem bacana. E eu acho já tem um espaço aí, né? Cultiva ele com essas mulheres, que eu acho que vai fortalecer muito, né? Sim, sim. Muito legal. Obrigada, Vilma. Nada. Mas alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa, trazer alguma sensação? Quem mais colocou? Obrigada, Solange. Também gostei muito do encontro de hoje. Bom, acho que é isso, então. Se ninguém quer contribuir, eu queria agradecer a presença de todas vocês. E eu espero que cada vez mais vocês se sintam à vontade de trazer também contribuições, que eu acho que hoje foi mais rico do que do último, porque vocês trouxeram mais coisas. Quanto mais vocês trazem, mais a gente consegue construir isso junto, né? O nosso próximo encontro, deixa eu só confirmar com vocês aqui na agenda. O nosso próximo encontro vai ser no dia 6 de novembro. 6 de novembro. E a gente vai ler o capítulo 3, que é da Vasalisa, que é muito legal também. É uma iniciação também. É a Vasalisa, a Sabida, né? O resgate da intuição como iniciação é o nome do capítulo. Farejando os fatos, o resgate da intuição como iniciação. Então, depois da gente entender sobre dançar sobre os ossos e cantar sobre os ossos, e entender o horror que é o assassinato da mulher selvagem, a gente vai resgatar a nossa intuição, com o conto da Vasalise.
Então, amanhã eu já vou tentar conseguir amanhã, no máximo quarta-feira, colocar o áudio do conto da Vasalisa, e aí a gente já vai fazendo esse movimento de eu mandar algumas sugestõezinhas aí para vocês irem sentindo esse conto. Tá bom? Agradeço a presença de todos, foi muito rico, e espero vocês no dia 6 de novembro para o encontro da Vasalisa. Um abraço para vocês, até a próxima, obrigado. Tchau, tchau, boa noite. E aí, meu bem, até deu uma dormidinha, hein? Uhum. Vamos tomar um banho rápido para a gente dormir? São 5 horas, você não vai dormir.